como escolher o melhor guidão para a tua road bike ou para speed, como a gente fala na gíria. Eu sou João Paulo Bike Fitter e vamos trocar ideia aqui sobre guidão. A primeira medida que tu vai achar diferente é a largura do guidão, certo? Medida aqui, geralmente o pequeno vai ter 38 centímetros ou 380 milímetros, como cada marca ou cada pessoa quiser chamar. Tem o de 40 e tem o de 42, tem também o 44, 440 milímetros. Os mais comuns ficam entre o 40 milímetros e o 42. Como receitar o guidão ideal aqui, não é essa a minha intenção. Eu analiso todo o caso do ciclista na bike quando eu estou fazendo o bike fit para receitar um guidão. Mas eu vou passar tanta informação para vocês aqui sobre medidas que tem dentro do guidão e o que pode acontecer, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a escolherem o melhor guidão ou então pensarem mais sobre diferenças que tem um guidão e outro, porque um guidão pode influenciar drasticamente numa mesa. Como assim pode influenciar numa mesa? Uma mesa entre 90 e 120 é uma diferença enorme, então imagina uma diferença de 30 centímetros aqui no comprimento do guidão e eu vou falar sobre isso também. Beleza, escolheu a largura ideal, outras coisas para prestar atenção, que é justamente isso que eu estou falando. O HIIT, que é essa medida que vem daqui até aqui, que é o quanto ele vai ser mais longo e o quanto ele vai ser mais curto. Tem guidão, cada um vai ter uma medida, tem medidas quebradas também, entre 75 milímetros, 77 milímetros, 72, mas vamos dar um exemplo aqui entre um que tem pouco e um que tem muito. Um HIIT pequeno e um HIIT grande. Um HIIT pequeno 70 milímetros, um HIIT grande 100 milímetros, em média, já dá 30 milímetros de diferença. Então tu imagina, aí na tua realidade, ó, falei que ia ser legal não só para quem eu receito no estúdio, mas para quem está à distância de qualquer lugar ver esse vídeo. Digamos que tu já tenha uma pegada que tu sente longa na tua bike, ou já fez algum bike fit com alguém, está regulado, e a pegada está mais longa, ou seja, não é aquele guidão bem perto de ti, ele tá longe, mas ele tá bom, ele tá num limite legal, porque existe sempre um máximo e um mínimo que cada um vai poder usar. Isso aqui não é uma regra absoluta de onde vai ter que ficar o guidão, cada ciclista tem um contexto diferente, com uma bike diferente, de acordo com membros, flexibilidade, enfim, tu tá naquele limite, assim, tá bom, mas não tá perto. Aí tu imagina, tu troca o teu guidão e tu pega um guidão que tu tinha um HIIT de 70 e vai para um HIIT de 100, por exemplo, 100 milímetros ou 10 centímetros. O que vai acontecer? Vai aumentar 30, como se tu saísse daquele exemplo que eu dei, de uma mesa de 90 para uma de 120, ou de uma mesa 70 para uma mesa 100. Então, se tu tá com uma pegada longa demais, já encurtou na mesa, sei lá, tá usando uma mesa de 90, uma mesa de 80, e tu quer uma pegada mais curta, aí a intenção é que tu escolha um guidão menor, um guidão mais compacto, como a gente costuma falar, com um HIIT menor. Então, muito importante. Aí a questão do drop, certo? O drop é essa medida aqui, ó, o quanto ele vai ser grande aqui para baixo. Essa não tem tanto problema, porque o ciclista consegue aqui, ó, no STI, andar mais abaixado e menos abaixado na questão aerodinâmica, e também pode fazer isso no drop, pode estar no drop um pouco maior, um pouco menor, e consegue fazer essa flexão de braço, compensando muito aqui a posição aerodinâmica. Então vai muito do gosto pessoal se esse drop é maior ou menor. Geralmente maior HIIT, maior drop, menor HIIT, menor drop, eles são proporcionais, mas existem medidas diferentes mesmo. E aí tem guidão que é mais compacto, aqui, menorzinho, e tem aquele guidão maior. Então se tu tá pensando em trocar o teu guidão, já analisa a distância que a tua pegada tá, para não pegar um HIIT muito grande, ou se ela já tá curta, não pegar um HIIT muito pequeno. Tu pode comparar pelo guidão que tu tem, qual que é a medida que tem o teu guidão de HIIT e de drop e de largura, e qual que é a medida do guidão que tu tá olhando para comprar, se essas medidas vão ser parecidas ou se vai aumentar a pegada, vai ficar mais longa ou vai ficar mais curta. Outra coisa é o flare, tá? Que geralmente é 0 ou poucos graus, 2 graus. Agora com as bikes gravel tem flare que é grande, que são vários graus. O flare é o quanto vai abrir a parte de baixo para o ciclista que está no drop ter mais estabilidade, porque mais largo tem mais estabilidade, mais estreito menos. Então uma pegada aqui em cima ela é bem estreita, uma pegada aqui embaixo para quem usa uma bike gravel, gravel é aquela bike que tem um pneu um pouquinho mais largo, tem um guidão parecido, é como se fosse uma road bike que anda na terra também, resumindo. E aí necessita mais
controle em estradas de terra, tem um flare maior, mas também tem gente que usa o guidão com um flare um pouquinho aberto para road bike também, é muito opcional. Por isso que eu sempre digo que o drop e o flare é muito gosto pessoal, não interfere na questão do bike fit, porque a gente vai regular a bike aqui no STI como prioridade. A posição de descanso também é muito opcional, se tu vai pegar com mais fita aqui, menos fita, se é aquele guidão achatado, mais aerodinâmico ou não. Aqui é tranquilo, mas no que diz respeito ao STI, é essa importância que eu quero ressaltar na escolha do hit, porque às vezes tu vai usar, para resumir essa parte da mesa, tu vai usar um hit maior e uma mesa menor, ou uma mesa maior e um hit menor. Essa combinação das duas peças, da medida dessa peça com a medida dessa medida do guidão, é o que vai definir a tua pegada principal no STI. O resto é muito mais gosto pessoal depois que a bike está ali na régua bem ajustada. Seguindo, fita de guidão. Tem gente que prefere fita 2 mm, é uma fita mais fininha, o guidão fica mais seco, digamos assim, e menorzinho. Uma fita 3 mm, 4 mm, ela vai ser uma fita mais grossa, a pegada fica um pouco maior, mas absorve mais impacto. Quanto a carbono e quanto ao alumínio, o carbono tem a tendência de ser um pouquinho mais flexível em alguns movimentos, ou seja, evitando vibrações, e ao mesmo tempo ele é mais rígido, mas isso se tratando de um bom guidão de carbono e falando de um bom guidão de alumínio. E eles tendem a ser mais leves também, mas às vezes um guidão top de alumínio pode ser mais leve do que um guidão de carbono. Conselho, vai botar carbono, cuida muito, compra uma boa marca, porque aqui está a tua vida em cima, né? Então não arrisca um guidão assim que não tem procedência ou que não tenha bons relatos de uso e de resistência, porque ele não pode quebrar quando bater num buraco, num quebra-mola ou fizer algum salto, porque é road bike, mas salta também, passa por cordão, passa por quebra-mola, inclusive algumas estradas de terra também as road bikes costumam andar. Existem diferentes tipos de geometria de road bike, elas aceitam muitos terrenos fora de estrada também, por isso o guidão tem que ser resistente. Legal, né? Como o tamanho do guidão e a mesa juntos que vão influenciar na distância que vai ficar a pegada na frente. Então, falar um pouco da mesa, geralmente a mesa é de alumínio. Tem mesas de carbono também, mas existem mesas de alumínio às vezes mais leves do que de carbono, depende da marca. Aqui é uma peça de grande força, então também usar uma boa marca e também cuidar uma coisa. Por exemplo, existe sempre o torque máximo da mesa. Por exemplo, essa aqui é 5.2 newtons, até que é bem pouco, mas a maioria delas são 6 newtons, tem algumas que são mais. Esse é o torque que vai na espiga e o torque aqui que vai no guidão. Às vezes o torque aqui da mesa é 6 newtons, o torque é a força que a gente tem que apertar, que é o máximo da força que a gente pode apertar esses parafusos, e para isso existe um medidor, que é um torquímetro. Às vezes existe o máximo 6, mas o guidão de carbono não suporta 6. Então, às vezes tem que colocar menos de 6 para a mesa não ir esmagando o guidão também. E pode quebrar o guidão e acabar comprometendo a segurança também e ter alguma rachadura aqui durante o pedal. Por isso, sempre usa o torque especificado, mas cuida com esse casamento entre mesa de alumínio e guidão de carbono, porque às vezes o torque que vem na mesa é muito alto e o carbono acaba não aceitando. O que acontece na prática? O alumínio ele vai flexionar menos, então logo o parafuso vai chegar no torque. E o que pode acontecer? Facilmente ele chegar em 5 newtons e travar no guidão de carbono. Agora, se esse guidão é mais flexível, tu fica girando, o material vai cedendo, o carbono vai cedendo e não chega no 6º newton nunca, ou não chega no 7º newton nunca, porque o material vai cedendo. E aí pode ocorrer do material ceder, aí depois tu soltar o parafuso, o material trabalhar e acabar danificando. Então, não usa o torque máximo da mesa quando o guidão for de carbono. Pasta antideslizante também é bom para não ter o travamento e não girar. Dá para usar no canote, mas dá para usar em peças de carbono também. Muitas vezes já vem na bicicleta de fábrica, na montagem, e às vezes vem um sachêzinho dentro das caixas das bikes com essa pasta antideslizante. Já vi muito da FSA, já tem outras marcas também. Eu costumo usar da Morgan Blue lá no estúdio. E é isso. É isso que vai influenciar na escolha do guidão, no material do guidão, na pegada e na distância que tu vai ficar aqui. E também
claro, o tamanho da espiga, se ela vai ficar mais alta ou mais baixa, se a tua mesa vai ser mais longa ou mais curta, e se a mesa vai ser mais se ela vai ser usada com ângulo positivo ou negativo. Positivo é quando ela joga mais para cima e fica mais perto, e negativo é quando ela fica mais longe e um pouquinho mais baixa. Existem mesas 0 graus também, e aí tanto faz o lado que tu vai instalar ela, não vai mudar nada. Só se tem algum grau aqui para usar positivo ou negativo. Espero ter contextualizado toda a frente da Speed, além das medidas do guidão. Era para ser um vídeo mais focado no guidão, mas é bom a gente falar do contexto como um todo, e aí vocês têm mais informação antes de escolher um upgrade para bike ou escolher uma bike nova, analisar o guidão que já vem nela para ver se te agrada ou não, certo? Eco Bike Fit, mais um conteúdo para vocês. Se não são inscritos no canal, se inscreve, ativa o sininho para cada vez que entrar vídeo novo de conteúdo, de pedal, de entretenimento, a gente curtir junto, certo? Até o próximo vídeo, valeu!